os currículos de 2030, como dominar essas dicas, como você já sabe como dominar as dicas do seu entrevista de emprego para 2030, você já manja né, desse interrogatório que é as entrevistas de emprego, humilhação, entendeu? Porque é isso que é as entrevistas de emprego, é a humilhação. É o cara sentado do outro lado da mesa, com um ar de superioridade, te encarando nos olhos, vendo cada movimento que você faz e você tremendo, que nem uma vara verde, porque você precisa do emprego. E aí o cidadão ele te acha no direito de entrar na sua vida pessoal e eu já participei de entrevista do cara perguntar até a religião que eu era no caso, qual tipo de religião que eu tinha. Eu não sei se você sabe, mas isso é proibido pela lei, né? Diz que é proibido, né? E é um verdadeiro interrogatório. Os caras te encurralam num canto, cara. Né? Digo de maneira metafórica falando, né? Os caras te encurralam de um jeito e faz um interrogatório com você. Senta ali, te faz um punhado de pergunta inútil e força você a mentir. E aí, quando você chega no dia a dia, no serviço, o cara, eles acham um absurdo quando você não é aquele candidato que você disse, mas é claro, você foi forçado a mentir para entrar. Se você falar a verdade, dificilmente você vai chegar a conseguir um emprego. A dica é, com o passar do tempo, comecei a analisar melhor essa parte de trabalho e, e decidi trabalhar com coisa ao invés de pessoa. Hoje eu sou eletricista e basicamente a minha entrevista foi: você quer trabalhar aqui? Quero. Aqui funciona assim, assim, assim. Você quer? Eu quero. Beleza, então vai para outra sala e registra. Foi basicamente isso. Agora, eu fui trabalhar no mercado, uma rede de mercado grande, que eu passei uma semana de treinamento e de serviço para poder registrar. E depois desse treinamento, foi 2 semanas depois, eu tive que passar por outro treinamento que foi uma palestra que teve no mercado, entendeu? Ensinando como é que era, que funcionava as regras e tal. Parecia que eu estava fazendo uma faculdade ali. Para ganhar um salário, o meu serviço que eu fazia era o mais importante que tinha no mercado ali, que era responsável por resolver todos os BO, e eu ganhava menos do que os peão que trabalhava lá, entendeu? E aí os companheiros de serviço meu que tinham o mesmo cargo andavam com o peito estufado e tal, aquele ar de superioridade. Eu que fiscalizo aqui, eu que vejo tudo aqui como é que funciona e tal, enquadrando os outros funcionários. E eu olhando para tudo aquilo, cara, e pensando, nossa, como esses caras são ridículos, mano. Nós ganhando menos do que os outros caras e esses caras praticamente querendo humilhar os outros. Só porque tem um cargo que tem mais responsabilidade do que eles, né? Que tem que fiscalizar eles. Eu achava um absurdo. Então essas dicas aqui, cara, como você se destacar no seu currículo, cara, entendeu? Talvez você tenha que mudar de profissão, cara. Se você tem que mentir no seu currículo e contar lorota e falar bonito pra você, e se você, no mínimo, se você vai na entrevista de emprego e você se estressa na entrevista de emprego, cara, talvez você deva pensar se você tá no ramo certo, porque talvez você esteja no ramo errado. Quando eu já tinha trabalhado nessa área elétrica, mas quando eu voltei para essa área, que eu estava com curso, eu andei 800 quilômetros da onde eu morava, me mudei para aquele lugar e fui com aquilo na cabeça. Falei, a vaga é minha. Por quê? Porque eles não têm opção de funcionário. Se eu não te contratar você, eu tenho. Ó, eu fui numa entrevista, era promotor de vendas. E nesse serviço que eu fui, cara, para conseguir essa vaga, era uma vaga muito boa.
Eu já tinha trabalhado na área. E a pergunta que o cara fez foi: por que eu devo te contratar e não os 30 que tá lá fora? Eu falei: pera aí, cara, quantas pessoas que tem lá fora? Ele falou: 30. Eu falei: caramba, 30 pessoas tem lá fora? Ele falou: 30 pessoas. Por que eu devo contratar você e não devo contratar as 30 que tá lá fora? Eu falei: ah, pra começar, eu não conheço as 30 pessoas que tem lá fora. Não sei do currículo delas. Talvez ela seja mais eficiente do que eu mesmo. Eu não sei por que você deva contratar eu e não devo contratar elas. Talvez, se eu conhecesse os currículos delas, eu poderia responder essa pergunta. Falei: mas eu tenho experiência já na área. E ele perguntou pra mim: o que você vai fazer se você não for contratado aqui? Eu falei: eu vou voltar para o meu serviço que eu já estou trabalhando, estou fazendo entrega, vou continuar fazendo entrega. E aí, cara, a outra pergunta que ele me fez também foi: é, por que você quer trabalhar nesse ramo? Eu falei: eu quero trabalhar por causa do dinheiro, porque paga bem. Ele falou: ah, mas você não tem nenhum tipo um amor, um carinho pela área? Eu falei: cara, não tem dessas coisas não. Eu quero trabalhar aqui porque paga bem, paga melhor do que as outras empresas. Eu falei: eu trabalho pelo dinheiro, assim como a empresa vai me contratar também para me gerar lucro para ela. Eu tenho que gerar lucro para a empresa tem que me pagar bem para mim gerar esse lucro. Eu falei: é só isso que me move, cara, é o dinheiro. Ah, mas se outra empresa oferecer um cargo melhor, você vai para lá? Eu falei: da mesma forma que se tiver um funcionário que ofereça o mesmo serviço que eu faço mais barato, você vai aderir a ele também. E aí o cara, nossa, ficou olhando assim pra mim, tipo, eu imaginei o cara pensando: nossa, como esse cara tá sendo sincero, não me contrataram, entendeu? Então é um absurdo, cara. Essas entrevistas de emprego é um verdadeiro, é, uma verdadeiro interrogatório, né? Você tem que sentar, se posicionar bem, tal, ficar corpo ereto, e a linguagem corporal, e olhar nos... Eu sou autista, cara, como é que eu vou ficar olhando no olho da pessoa? Isso é muito desconfortável pra mim, entendeu? Aí o cara que tá do outro lado da mesa vai falar: pô, o cara não olha no olho, o cara não é uma pessoa confiável, eu não vou contratar ele. É um absurdo. E outra, o pessoal fala: ah, se você é autista, você é PCD, você tem direito e tal, e direito a, como se diz, a ambiente ideal para você, e tem direito a PCD. Cara, não é assim que funciona. Você não é promovido quando você é PCD, dificilmente você é promovido, você tem menos direitos. Não vale a pena você exercer esse direito de PCD que eles falam que você tem. Não vale a pena, entendeu? E sem falar que você é discriminado, mesmo que a pessoa não fale por palavras para você o que ela sente, mas ela vai te tratar diferente, entendeu? Isso é quase que natural do ser humano ter um preconceito, né? Que é um conceito pré-definido do que seria um problema que ela não entende. Então veja, quando eu fui no emprego atual que eu tenho agora, e que eu cheguei lá e falei, e o cara me entrevistou, ele não tinha nenhuma pessoa mais do que eu para dizer: ah, por que eu devo contratar você e não aquela pessoa que está lá fora? Ele não tinha, só tinha eu. Ele não tinha opção, então ele teve que me contratar. Por quê? Só um pouquinho, passa uma moto. Por quê? Porque só tinha eu, era um emprego que trabalhava com coisas ao invés de pessoas, no caso eletricidade. É um emprego que é perigoso, ninguém quer, e é difícil de você aprender. Não é como um repositor de supermercado que uma semana você vai treinar a pessoa. A área elétrica é complexa, leva tempo, e mesmo assim você não aprende todas as coisas. Tem sempre uma coisa nova que você precisa aprender dentro da área elétrica. Você não aprende com um cursinho. Eu fiz NR10, NR35, NR22, tudo mais. Fiz todas essas NR. Você tem uma noção de como que funciona a coisa, mas você tem a teoria. Mas na prática você vai aprender no dia a dia como que funciona as regras da eletricidade e tudo mais. E mesmo assim,
depois de 4 anos trabalhando nesse ramo, eu ainda a pego alguns serviços que tem e que esse serviço me surpreende. Eu vejo coisas que eu falo, nossa, cara, eu não sabia que era desse jeito. Eu trabalho com meu irmão que 15 anos de profissão trabalhando na área, ele ainda pega coisas que ele fala, cara, nossa, me surpreendeu isso, entendeu? Então não é uma área fácil de se fazer, entendeu? Então a minha dica para pessoa que quer começar hoje, cara, com construção civil, área elétrica e esse tipo de ramo, entendeu? Então, gostou do vídeo aí, deixa um comentário aí e se inscreva no canal.